pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi para jogar com o maior rival, um rival que em mata-matas o São Paulo não conseguia vencer desde 2002. Uma vitória em 1º de maio, num jogo em que o São Paulo conseguiu ganhar por 2-1, mas tinha perdido por 2-0 e foi eliminado. Depois de 2002, em todos os confrontos, o São Paulo empatou e perdeu, então o favoritismo era já do rival, do Corinthians, né, se considerássemos os números. É claro que número não entra em campo, mas a gente tem que considerar que o Corinthians é um time mais organizado. Por quê? Porque está trabalhando do mesmo jeito há algum tempo. Essa formação foi a formação, o jeito de jogar, essa filosofia de jogo do Corinthians, de ser um time reativo, de esperar ser atacado, vem desde Tite, passou aí pro Carille, que herdou e continuou. Então assim, o time do Corinthians defende o título, né, porque foi campeão ano passado, Paulista Brasileiro, e enfrentava um São Paulo que brigou contra o rebaixamento no ano passado no Brasileiro e ainda perdeu peças importantes. Ainda nesse turbilhão, perdeu o seu técnico Dorival Júnior demitido, isso tudo para contextualizar, tá, gente? E chegou a Aguirre, a dupla aí, Aguirre e Jardine, a nova era Aguirre e Jardine, que é um trabalho que só tem 9 dias e 3 jogos. Então, assim, é muito pouco para um time começar a se desenvolver. Ainda assim, o que a gente pode falar dessa dupla Aguirre e Jardine? Na escalação já foi uma surpresa, porque o Aguirre fez uma coisa que é uma característica dele, como ele jogou no Atlético, por exemplo, aliás, até contra o São Paulo, ele colocou 3 volantes, ele colocou o Jusilei, ele colocou o Petros, ele colocou o Lisieiro. Ainda que o Lisieiro tenha essa capacidade de sair jogando quase como um meia, ele jogou com 3 volantes. Por quê? Porque o Corinthians é um time reativo. O Corinthians se dá melhor quando ele é muito atacado. E o São Paulo jogou de um jeito diferente, de um jeito surpreendente. Aí o que a gente pode falar? No primeiro tempo, o time do São Paulo teve uma intensidade absurda. Assim, dominou, não permitiu ao adversário sequer um chute a gol. O Corinthians foi conseguir chutar gol no segundo tempo só, e uma bola de muito longe. Então assim, o time de São Paulo foi perfeito na marcação, mordeu, marcou em cima, não parou, assim, vibrava a cada lance. Assim, como esse time foi aguerrido, foi uma coisa assim de encher os olhos. De tanto insistir e de tanto criar jogadas de oportunidades, acabou premiado com um gol. O gol do Trellis, no finzinho do primeiro... Do Trellis não, do Nenê, mas a jogada foi do Trellis. O Trellis abafou, tomou a bola e saiu correndo num contra-ataque. Eu achei que ele não teria pernas, mas ele correu, ele entrou na área, e talvez até pelo pique que ele deu, assim, se fosse futebol americano, ele ia ter feito assim de campo a campo lá, o touchdown. Ele chutou e o Cássio defendeu, mas a bola sobrou pro Nenê. O Nenê veio acompanhando, correndo. O Nenê, que a gente fala da idade avançada, correu que nem um menino e no rebote conseguiu abrir o placar e dar números finais à partida. Então esse 1-0 foi muito importante. No segundo tempo, o time do São Paulo caiu de produção, diminuiu o ritmo, e não é porque recuou. A gente até conversou na zona mista com os jogadores. É muito difícil manter a intensidade que o São Paulo teve no primeiro tempo. Então você vai falar, tinha que ter matado o jogo. Gente, vamos repetir. O São Paulo não ganhava do Corinthians no mata-mata desde 2002. Então assim, precisava assim jogar por inteligência. Vamos pegar aí o Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco muito superior ao do Santos. Ganhou de 1-0 com o goleiro do Palmeiras, o Jailson, sendo o melhor em campo. Então assim, é clássico, as coisas mudam, a gente precisa de inteligência, e hoje o São Paulo teve inteligência. Tanto que, durante aí a partida, o Aguirre teve que fazer algumas substituições. A primeira delas, ele tirou o Marcos Guilherme, que está jogando 41 jogos seguidos, e está jogando muito. Gente, o Marcos Guilherme é um jogador muito inteligente, ele pressiona muito, ele morde muito. Ele tirou o Marcos Guilherme e colocou o Lucas Fernandes para dar mais velocidade ao time, para conseguir manter isso. Depois o Lisieiro acabou sentindo câimbras, acabou saindo até para preservar, e ele colocou o Araruna para tentar manter as mesmas características. Muita inteligência aí dessa dupla Aguirre e Jardine. E no final do jogo já, ele sacou o Nenê que tinha corrido muito, que jogou muita bola de novo. Mais um bom jogo do Nenê, bom sair dessa cueva dependência que o São Paulo tinha, e ele colocou o Morato, que estava 341 jogos, 341 dias sem jogar. Jogos, tá louco, né? O cara tá 200 anos aí. 341 dias sem jogar por conta de uma contusão. O Morato só tinha feito até então uma partida, aquela excelente partida contra o Cruzeiro, e ele tinha essa característica, e espero que ele mantenha agora, ele voltando, que era de fazer a marcação alta, aquele centroavante mordedor, como foi o Trellis no jogo passado. E só para vocês lembrarem, aquele jogo São Paulo e Palmeiras, que o Palmeiras massacrou a gente lá no Allianz Parque, no primeiro tempo. No segundo tempo a galera falou, o Palmeiras tirou o pé. Sim, o Palmeiras estava se poupando também, porque tinha mais jogos a fazer. Mas a verdade é que o Palmeiras não conseguiria imprimir aquele ritmo, e por isso que o São Paulo no segundo tempo conseguiu chegar algumas vezes. A mesma coisa aconteceu hoje. Mas assim, mesmo o Corinthians chegando,
falando, foram bolas de muito longe. Então, assim, o São Paulo teve, sim, o domínio da partida, conseguiu uma vitória convincente e importante para dar moral para um clube, para um time que não ganhava um clássico, não tinha vencido ainda esse ano. Tinha uma pressão muito grande de ser o maior rival. E quando eu falo maior rival, é a questão da rivalidade, não estou falando de equilíbrio, porque o Corinthians nesses últimos anos esteve melhor que o São Paulo e a gente torce para que isso comece a mudar agora. Volto a repetir, o favoritismo ainda é do Corinthians, apesar do placar, é sempre muito difícil jogar em Itaquera, até o Pets falou, a gente precisa ter os pés no chão, fazer a lição de casa para conseguir essa classificação, e vai sim ser uma classificação para qualquer dos lados, com a dificuldade normal. Então, assim, está aberto, o segundo jogo está aberto, a gente precisa torcer muito para que a gente consiga chegar às finais aí, seja com o Palmeiras, seja com o Santos, mas uma coisa que a torcida tem que entender, futebol é isso, futebol é entrega, futebol é correr, não é sempre que vai ganhar, mas também não é sempre que vai perder. São Paulo hoje devolveu o sorriso, porque assim, foi gostoso sair daqui com a vitória, foi muito bom sair daqui com a vitória, foi muito importante para esse moral do grupo, para um grupo que é muito jovem aí, tem muitos garotos, e esses garotos precisavam desse alento aí, pra gente conseguir brigar em Itaquera. Então é isso, a gente conversou aí na Zona Mista com muita gente, a gente falou com o Marcos Guilherme, a gente falou com o Jusilei, talvez a gente tenha conseguido pegar o Petros, que a gente teve que pegar de longe, porque tava na Muvuca, então se pegou, vocês vão ver. Enfim, vocês vão ver tudo isso agora. Pessoal, antes de passar na missa, tem um recadinho especial para vocês. Os bonés estão à venda, nós temos os bonés 12 da torcida, uma edição especial aqui que tem o 633, só vai ter nesse primeiro lote, está em preço promocional. Entrem aí no Mercado Livre e aí vocês calculam o frete, a gente entrega pro Brasil todo. O link está na descrição desse vídeo, então corra, porque são poucas unidades. E tem nas cores? Tem nas cores preta, nas cores branca e tudo tem vermelho. E tudo tem vermelho, o frete ele é fixo para todo o Brasil, os preços estão lá no Mercado Livre. Então é isso, a gente nunca vai anunciar boné em dia de derrota, o link está sempre nas descrições do site, mas a gente tem que ter respeito ao clube. E agora sim, Zona Mista para vocês. Marcos, qual foi o segredo aí dessa intensidade do São Paulo, que continua crescendo jogo a jogo com essa tática nova do Aguirre? É importante, o Aguirre tem nos pedido aí para pressionar muito o adversário e hoje não foi diferente. O Corinthians gosta de ter a bola, gosta de jogar, então hoje a gente sentiu que eles se sentiram incomodados quando a gente pressionou, então a gente tem que manter dessa forma mesmo fora de casa. E o São Paulo mordido nesse jogo contra o Corinthians, deu para ver uma atitude mais aguerrida dos jogadores, né? Subestimaram o São Paulo, a força do São Paulo? Isso aí já estão fazendo faz tempo, né? Mas isso a gente não pensa, a gente está sempre com muita humildade. Foi somente o primeiro tempo aí de uma decisão, manter os pés no chão, temos uma vantagem mínima, mas agora é ir lá e fazer o nosso papel. Marcos, o Nenê principalmente falou muito sobre essa coisa da mudança de atitude, e o Aguirre também falou na terça-feira. De onde partiu? Veio uma conversa com o Aguirre ou entre os jogadores o pessoal conversou e falou, precisamos mudar a postura? Foi de todos, o Aguirre nos passou, mas também nós jogadores tínhamos essa consciência, faltava às vezes um pouquinho mais de pressionar o adversário, um pouquinho mais de garra. Eu acho que é isso que a gente demonstrou tanto no jogo passado quanto esse. Nesse aspecto vai ser difícil tirar você do time, porque 41 jogos seguidos hoje, você lá na frente é um dos caras que mais pressionam, né? Quando você vai cansar? Tem data já ou ainda não? Cara, o que eu sempre falo é, muitas vezes, não vou fazer um grande jogo com a bola, mas, meu irmão, se tiver que correr de um lado ao outro, eu vou correr, e é isso. Acho que o torcedor tem que se sentir como posso dizer, a palavra, fugiu a palavra agora, mas o torcedor gosta de um cara que corre, gosta de um cara que se dedica, então acho que é isso que eu procuro fazer quando eu estou em campo. Ô Jusilei, hoje o São Paulo sai daqui com uma vantagem mínima, mas é uma vantagem. É melhor sair assim do que com uma derrota, né? Qual deve ser a postura do time na próxima quarta-feira para de fato o São Paulo conseguir essa vaga na final? A postura tem que ser a que foi aqui, né? A dedicação, o empenho, a postura que foi, né? Conseguiu impor um ritmo muito forte do começo ao fim. No segundo tempo recuamos um pouco, eu vejo como normal, né? O Corinthians ficou um pouco com a bola, mas também não criou nada, ficou rodando para um lado e para o outro, e a gente só fazendo balanço. Como você falou, é uma vantagem mínima, mas é uma vantagem, né? Fizemos nosso dever de casa. Agora sabemos que vai ser um jogo difícil lá na quarta-feira, mas temos total condições de passar e o primeiro passo foi dado. E é importante para um time que ainda não tinha vencido nenhum clássico nessa temporada, né? Que talvez estivesse sendo subestimado aí pelos adversários. Não, a gente sabia que tinha que ganhar um jogo grande como esse, né? A torcida merece, né? A torcida vem nos apoiando, né? Às vezes vem nos cobrando um pouco, mas com razão. Hoje compareceu em grandes números e nos apoiou do começo ao fim, né? A torcida quer entrega.
que é raça, que é determinação, que é vontade, e isso hoje não faltou. Então o equipe todo está de parabéns, a torcida está de parabéns, fizemos um grande jogo e abrimos uma boa vantagem. Jusilei, teve um momento no primeiro tempo que o jogo foi paralisado e você foi conversar com o Militão, ele estava chegando bem forte, você foi orientar. O que você falou para ele e qual que é esse papel? Que você não é o capitão, mas às vezes todo mundo é capitão. Não sou o capitão, mas às vezes eu vejo a jogada, né? Já tinha feito 2, 3 faltas seguidas e lógico que a quarta o juiz ia dar uma amarela para ele. Falei para ele chegar mais devagar, só cercar, o cara tá de costas. Não tem perigo nenhum do nosso gol, então falei para ele maneirar um pouquinho, porque né, se fizer uma falta ali, ficar pendurado num jogo como esse é arriscado e pode jogar por tudo por água abaixo. Então falei para ele segurar um pouco e ele escutou e parou de fazer falta. E a diferença de ritmo do primeiro para o segundo tempo tem muito a ver com a coisa da perna também, porque é muito difícil manter o ritmo. Quando vocês jogaram contra o Palmeiras, quando a gente jogou contra o Palmeiras foi isso. Eles tiveram um ritmo muito bom no primeiro tempo e é normal cair um pouco o ritmo no segundo tempo. Fizemos um ótimo primeiro tempo, né? Muito perfeito mesmo, né? Não deixamos o Corinthians chutar nosso gol, bloqueamos, pressionamos. No segundo tempo, lógico, recuamos um pouco, demos um pouco a bola para o Corinthians, mas não teve perigo, né? O Corinthians não atingiu a gente em nada. É normal o time fazer um gol e recuar um pouquinho, ainda mais no clássico, mas a vantagem foi feita, né? Tudo que a gente queria era ganhar esse jogo e não tomar gol. E foi o que aconteceu. Agora a equipe tem que descansar, focar que quarta-feira tem outro jogo. Um jogo, cara. Petros, a vantagem, ganhar um primeiro clássico, todo esse momento, o que isso representa e o que dá para fazer lá agora? Você que é um jogador tão experiente, já passou por tudo isso. Uma vantagem mínima, mas é uma vantagem diante da dificuldade. O Corinthians, no meu ponto de vista, é uma das equipes mais consistentes. É muito difícil você furar esse bloqueio. E a gente conseguiu. E acho que a vantagem é muito válida para um jogo de mata-mata. E a montagem do Aguirre, ela foi muito surpreendente, né? Colocando ali o Liseiro, você e o Jusilei. A galera falou, pô, mas não vai ficar muito recuado. Mas não pareceu isso, não. A galera vai falar tudo. Se põe 3 atacantes, se põe 5 atacantes, se põe nenhum atacante, é trabalhar. A gente sabe de como a gente treinou, de como a gente se preparou, então o importante é ganhar e eu acho que eles vão para casa satisfeitos. E hoje vocês quebraram um tabu aqui, né? Eram 7 mata-matas sem vencer. Qual que é a importância disso? Dá confiança pra gente, dá moral pra todo o grupo. E agora é focar porque tem mais um jogo ainda. Zero, você ficou sabendo sobre o interesse do Bordeaux no teu futebol? Fiquei sabendo, eu vi pela internet, mas não fiquei sabendo de nada. Mexe de algum jeito com você saber que tem um clube grande? Não, eu tô focado no São Paulo, tô 2 semanas aqui, então sei que quarta-feira já tem um jogo, dá nem tempo de pensar nisso, só quero jogar por aqui. Você agora se firmando como titular, mais um garoto da base, o quanto te dá confiança ter mais uma boa atuação num clássico importante no Morumbi, em casa, numa semifinal? Hoje foi um jogo importante, com peso, né, de um clássico. E eu vou continuar trabalhando, se o Aguirre achar que eu devo continuar sendo titular, eu vou dar a vida. Na Copinha você fez essa função de ponta, né, pela esquerda, já jogou como volante, já jogou de lateral, onde precisar, você está ajudando o São Paulo? Não tem problema não, pode colocar até de zagueiro que eu vou dar a vida ali. Ô Liseiro, você saiu naquele momento, preocupa? Foi só uma coisa de jogo mesmo, de intensidade? Foi cãibra que eu senti, eu tô sentindo um pouco o ritmo de jogo ainda, mas nada grave. Então já podemos contar com você no próximo jogo. Sim, vou descansar bastante pra quarta-feira tá bem. Bom, o tempo não comemorava no clássico. Muito feliz, né? Porque há muito tempo já a gente precisava quebrar esse tabu, né? E eu fico feliz de, num momento tão importante, estar podendo ajudar dessa maneira e realmente foi especial para mim. E a gente conquistar dar mais esse passo aí, né, em busca da nossa classificação para a final. É inevitável perguntar, o que aconteceu na hora que você comemorou esse gol lá no banco do Corinthians que deu uma agitada? Na verdade não foi no banco, mas eu estava indo naquela direção, eu ia para lá e depois eu dei uma olhada para a Aguirre, mas eu estava comemorando, não disse nada para ele. E aí o pessoal já acabou me parando ali e acabou sendo realmente em frente, mas falei para ele que não foi intencional, a gente se desculpou lá, porque também tinha falado algumas coisas para mim antes, mas faz parte.